Vamos começar. Deixa eu apresentar minha tela. Pessoal, estão vendo aí a minha tela? Sim ou não, pessoal? Estão vendo? Acho que agora sim, né? Ok, obrigado, obrigado. Bom, pessoal, então hoje eu vou continuar a aula de transformadores de transformadores de instrumentação, falando de transformadores de corrente, tá? Não se esqueçam da lista de presença, de entrar lá no disciplinas e assinarem a lista de presença, tá? A playlist do Deezer colaborativa continua aqui, se alguém quiser sugerir música. E vamos falar então sobre transformadores de corrente, né? Então, vamos lembrar só do que a gente falou sobre transformadores de potencial, que alguma coisa disso serve também para os transformadores de corrente, né? Então, o equipamento que é capaz, né, o transformador de potencial é um equipamento que adequa o nível de tensão, pode ser tensão de linha ou tensão de fase, para um nível de tensão mais baixo, que pode ser conectado a equipamentos secundários, né, os equipamentos auxiliares, para que o sistema de proteção possa ter acesso a essas informações. E os transformadores de corrente é a mesma coisa, né? Eles adequam a corrente do sistema, né, a valores que podem ser utilizados pelos sistemas de automação, proteção, controle, supervisão, etc. Né? Então, vamos escrever isso daí. Um pouquinho. Então, assim como os transformadores de potencial, os transformadores de corrente são responsáveis por adequar o valor primário, nesse caso, a corrente, a um valor que pode ser utilizado pelos sistemas de automação, proteção, controle e supervisão. Então, se a preocupação com o transformador de potencial era evitar que ele introduzisse erro na medição de tensão, né, sendo um transformador de potencial indutivo, no caso da resposta do núcleo desse transformador, no caso do transformador de potencial capacitivo, na divisão de tensão feita sobre os capacitores, o transformador de corrente também tem essa mesma preocupação. Ele é construído de modo a não perturbar a corrente do sistema primário, né? Mas é um transformador, né? Então a corrente que circula no sistema de potência é ela que impõe tensão nos terminais do transformador de corrente, né? Então o transformador de corrente, tipicamente, ele está em série com o sistema elétrico, né? Então o fato de ele estar em série com o sistema elétrico significa que, se eu não quero que o secundário afete a medição do primário, ou seja, se eu quero que a corrente que circula no primário do transformador de corrente não se mantenha a mesma corrente, independente da existência ou não do transformador de corrente, o transformador de corrente ele não pode ter nenhuma impedância, ou deve ter uma impedância muito pequena conectada ao seu secundário, né? Porque se eu tiver uma impedância conectada no secundário do transformador de corrente, onde a corrente é baixa, eu reflito essa impedância para o primário, essa impedância refletida no primário vai produzir uma queda de tensão no caminho série do meu sistema de potência, e essa queda de tensão vai modificar a própria corrente que está sendo medida. Obviamente, você consegue, hipoteticamente, ter um sistema de medição no secundário que tem uma impedância nula,
né? Mas na vida real isso não acontece. Tá? Então eu peguei aqui, como eu tinha feito a aula passada, eu peguei aqui um PDF que tem o transformador de corrente. Esse aqui é o transformador de corrente que pode ser usado em 24 até 550 kV, tá? Ele é isolado por papel embebido em óleo, tá? E tem o desenho dele aqui que eu já vou colocar na nossa luzinha, que é esse daqui. O zoom não vai ficar muito bom lá, mas eu já deixei o link de todos esses documentos com vocês, dá para vocês baixarem aí e, e lerem o documento com cuidado, aí abrir o PDF, ele está numa resolução muito boa, então fica tranquilo para vocês. Vou pegar isso aqui, no Open Board, botar numa página nova. Isso aqui é um transformador de corrente, tá? Então a corrente entra e sai por aqui, você tem um núcleo aqui em volta e você tem enrolamentos nesse núcleo que levam então o sinal secundário para o terminal de saída aqui da caixa de terminais aqui do transformador de corrente, tá? Então o núcleo está aqui e o cabo passa praticamente reto, na verdade passa reto, não tem o número de espiras do primário é 1, né? O próprio condutor. Então ele entra por aqui, sai por aqui, você põe um núcleo em volta. Esse núcleo pode ter vários enrolamentos conectados a ele, né? Ou enrolamentos com vários taps, tá? E você leva, então, os terminais desses enrolamentos aqui para cá. Obviamente, quando o transformador de corrente é conectado a um sistema elétrico, o sistema elétrico não pode ser energizado se os terminais do transformador de corrente não estiverem em curto-circuito ou alimentando uma carga que corresponde, então, ao sistema de automação, proteção, controle e supervisão, que tem uma impedância muito baixa. Né? Porque se eu tiver os terminais abertos aqui, eu vou tentar circular corrente, esses terminais abertos aqui representariam uma impedância infinita do primário desse transformador. A corrente que deveria circular por ali não consegue circular, vai produzir uma sobretensão no primário. Essa sobretensão no primário vai fazer com que o equipamento seja destruído, tá? Vai aparecer uma sobretensão, vai romper todos os isolantes aqui no primário do transformador de corrente e vai se estragar, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui são os dados, né? Deixa eu só marcar aqui em cima. Então aqui tem, como eu falei, isso aqui é o núcleo que pode ter mais enrolamentos. E aqui são os terminais do secundário. Tá? Dúvida aqui, pessoal? Bom, tanto os transformadores de potencial quanto os transformadores de corrente fazem uso de um transformador com núcleo de material ferromagnético, mesmo aqueles que são baseados naquela torre de capacitores, porque no último capacitor você acopla o transformador de potencial para baixar ainda mais a tensão, né? E você tem todos os problemas decorrentes da utilização de um transformador com núcleo de material ferromagnético. E um deles é o comportamento não linear desse núcleo quando o fluxo que o percorre excede o fluxo para o qual ele foi projetado. Né? O que vai acontecer nessa situação é a saturação do núcleo, e aí, se você tem saturação do núcleo, eletricamente, você pode representar a saturação como uma reatância de magnetização variável,
né? E se você tem uma reatância de magnetização variável, você tem uma corrente que circula no secundário que é variável em função dessa corrente, dessa reatância de saturação que variou, e você não tem mais um sinal fidedigno na saída do transformador de corrente, né? Porque você não tem como mexer na reatância de saturação, desculpa, na reatância de magnetização, a menos que você opere fora da saturação. Esse problema ele não é crítico para os transformadores de potencial, porque se você pode ter, né, uma sobretensão no seu sistema, essa sobretensão ela pode acontecer dinamicamente em função de manobras no sistema, então você manobra uma fase, por exemplo, tem sobretensão nas demais fases, pode acontecer em decorrência de um curto-circuito próximo à medição de tensão, mas tem um curto franco, da fase A para a terra, né, as fases B e C, VBN e VCN, vão virar tensão de linha, então você pode ter uma sobretensão de até 73%, né? Mas isso é pouco quando comparado com a sobrecorrente que surge quando você tem um curto-circuito num sistema elétrico interligado, né? São correntes que podem atingir aí 20 vezes a corrente nominal, até mais do que isso. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Você poderia dar uns exemplos das ordens de grandeza da corrente, tanto que passa, né, no sistema, no primário, e quanto que ela vai ser convertida para o sistema de controle, o sistema que está lendo ela depois do transformador? Tá bom. A corrente, normalmente, o limite de corrente é a corrente térmica do condutor. Você fica próximo disso, a menos que você tenha critérios de estabilidade. Né? Envolve o seno de delta da equação da potência. Né? Então, você faz pelo cabo. Então, os cabos que se usam aí suportam correntes, né, tipicamente de média tensão para cima, de 13,8 para cima. Os cabos suportam aí 500 amperes, 600 amperes, até perto de 1.000 amperes, mais ou menos. Então, isso seria a corrente nominal de um condutor, tá? Se por acaso o TC estiver conectado a um bundle de condutores, a corrente pode ser maior. Então, você tem um bundle de 3 condutores que suportam cada um 1.000 amperes, você pode ter um TC cuja corrente nominal é 3.000 amperes, tá? A relação de transformação, tipicamente, é para 5 ou para 1 ampere. No Brasil, se encontra mais... Eu achava que se encontrava mais para 5 amperes, mas recentemente eu fiz alguns estudos e descobri que o ampere também se encontra bastante no Brasil. Tá? Então, a relação de transformação é da corrente nominal, que você sabe do projeto do sistema. Então, quando você vai escolher o transformador de corrente, você dimensiona ele para essa corrente nominal. E o secundário você vai dimensionar em função do equipamento que você compra para fazer o controle, proteção e operação do sistema. Né? Que pode ter entrada de 5 amperes ou entrada de 1 ampere. Tá? Então, tipicamente, 5 ou 1 ampere são valores secundários, o valor primário varia em função da corrente nominal. Tá? Eu já vi até 3.000 amperes, 4.000 amperes, 5.000 amperes. Bom, nessa me falou, corrente de curto-circuito. Normalmente, a corrente de curto-circuito é ditada pelos equivalentes de Thevenin próximos ao ponto do defeito, ou o equivalente de Thevenin no defeito, de fato, né? E ela tem valores elevados, assim, a corrente nominal pode atingir 30, 40 PU, desculpa, a corrente de curto pode atingir 30, 40 PU da corrente nominal, isso pode acontecer. Ela normalmente é limitada pelo próprio sistema, né? Então, por exemplo, é difícil você ter uma corrente nominal, é difícil você ter uma corrente de curto-circuito numa rede de distribuição que supere aí os 20, 25 vezes a corrente nominal do transformador que está conectado ao sistema de distribuição, não do alimentador. O alimentador é 600 amperes, por exemplo, no caso da Eletropaulo, da Enel, aqui de São Paulo. Mas eu tenho 16 alimentadores conectados a um transformador com secundário duplo. Então, o secundário desse transformador da Eletropaulo suporta cada secundário de corrente nominal cerca de 5 kA, tá? Só que esse transformador deve ter mais ou menos uma reatância de curto-circuito de 4%, 5%. Então, se for isso, você admitir que a tensão na entrada desse transformador é uma fonte de tensão ideal, não é um equivalente de Thevenin, então o que você vai ter de corrente de curto nominal no secundário do transformador é 25 vezes a corrente nominal do transformador, porque aí começa a ficar grande. Tá? É claro que isso não acontece no alimentador, porque você tem os cabos ali, o curto não necessariamente é um curto
franco, né, sem nenhuma resistência, então isso acaba não acontecendo, tá? Mas aí você encontra tipicamente 25, 30 vezes a corrente nominal de curto num sistema forte. Tudo bem? Bom, para os transformadores de corrente, a bibliografia recomendada é uma norma da ABNT, né, se vocês quiserem mais informações. E eu acredito que vocês saibam disso, mas eu vou reforçar. Vocês têm acesso a todas as normas da ABNT, inclusive essa que eu vou falar aqui. Então, a norma da ABNT que descreve características, funcionalidades e requisitos mínimos de transformador de corrente é a NBR 6856. Tudo bem, pessoal? Vocês podem baixar isso daí, vocês vão ver que tem várias informações nessa norma aí. Tá? Bom, eu falei um pouco sobre a saturação, porque eu falei, olha, um transformador de potencial não é tão relevante. Não é relevante, de fato, porque você pode ter 2 PU de sobretensão, vamos dizer, num caso crítico, tá? Você pode ter sobretensões mais elevadas, mas de curtíssima duração, se você tem alguma descarga atmosférica induzindo tensão no condutor de fase, se ela, por acaso, ocorrer no cabo guarda, ou, eventualmente, se ela ocorrer no próprio condutor de fase, ela pode induzir, né, tensões mais elevadas, mas é uma frente de onda que tem um tempo muito curto, né? Então, isso não vai saturar o núcleo do transformador indutivo conectado ou ao TP capacitivo ou conectado diretamente na rede para medir tensão. Mas no caso do transformador de corrente, que você pode ter correntes que chegam a 20, 25, às vezes 30 vezes a corrente nominal da rede, certamente isso vai acontecer. Um jeito de mitigar isso daí seria simplesmente pegar aqui o núcleo, né, e aumentar a quantidade de ferro do núcleo. Você vem aqui, substitui o núcleo por um material com mais ferro. Então, se você vai medir correntes de magnitudes mais elevadas, aumenta a quantidade de ferro. E é isso que acontece nos transformadores de corrente de proteção, né, que os difere dos demais transformadores de corrente, ou especialmente aqueles transformadores de corrente usados para contabilização de energia e depois para efeitos de tarifação e remuneração. Né? Então, os transformadores de proteção, tipicamente, têm um núcleo maior, que suporta mais fluxo, né? Então suporta uma corrente maior, então ele tem uma resposta linear por um range de corrente bem grande, tá? Normalmente, dizem que a precisão desses transformadores de corrente, ela é uma precisão pior do que a precisão dos transformadores de corrente usados para efeitos de tarifação, tá? Mas se você contabilizar, se você considerar que a corrente que se usa para contabilizar a parte tarifária, a parte energética, é uma corrente perto da corrente nominal, a resposta do transformador de corrente usado em proteção para correntes nominais é bastante precisa. Tem estudos que dizem que é tão precisa quanto os transformadores para medição. Tá? E tem gente que gostaria muito de reduzir a quantidade de equipamentos nas subestações. Então, é possível que, no futuro, essa posição seja revista nos procedimentos de rede. Outros transformadores que podem ser utilizados para medição de tensões e correntes são os transformadores ópticos, né? Transformadores de tensão e corrente, que fazem uso aí de fibra ótica e de fenômenos físicos que os campos elétricos e magnéticos induzem em equipamentos ópticos, então você consegue fazer um transdutor capaz de medir tensão e corrente, né, inclusive uma área de pesquisa dentro do PEA, do professor Josemir, né, e aí você não tem esses problemas de saturação, você não tem esses problemas de resposta linear e etc. Isso custa muito caro. Então, se tiver depois eu acho que eu vou perguntar isso no fórum para vocês, porque o Perini dava uma aula de transformadores de corrente ópticos,
mas ele levava vocês no laboratório de Josemir para ver lá o transformador. Então eu precisaria conversar com ele para saber se ele consegue fazer a aula sem ter que levar vocês lá, obviamente, né, por questões aí da quarentena. E aí eu retorno para vocês. Talvez ele pudesse até dar uma aula disso. Tá? Bom, então, o que eu vou fazer para o transformador de corrente, da mesma forma que eu fiz para o transformador de potencial, é fazer o equacionamento desse transformador e observar quais são os fenômenos físicos relevantes para quando se faz a seleção desse equipamento para uso em sistemas de proteção. Tá? Bom, então, né, eu tenho aqui, vou desenhar aqui o condutor primário, né? O condutor primário circula uma corrente aqui que eu vou chamar de íon-linha. Em volta desse condutor primário, eu coloco um núcleo, tá, de material ferromagnético. Deixa eu desenhar ele melhorzinho aqui. Tá lindo isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui, passando por dentro. E aí eu enrolo um condutor nesse núcleo aqui, né? Vamos imaginar que estamos saindo aqui. Deixa eu fazer com outra cor, senão vai ficar confuso. Sai aqui. Aqui eu vou ter corrente I2. Tem todas as correntes fasoriais. E aí, conectado ao secundário desse transformador de corrente, eu tenho uma impedância, que a gente chama de impedância de burden. Né? Burden é carga, mas tipicamente o que você vai encontrar é burden. O que você vai ter aqui nesse transformador é uma espira no primário, né? Não faz sentido você construir várias espiras aí para passar corrente primária nominal, e N espiras no secundário. O burden, né? Isso é importante falar nesse momento, ele é composto pela fiação, mas não só isso. Nas subestações onde você tem relés eletromecânicos, o relé eletromecânico é o dispositivo capaz de discernir a operação normal do sistema que ele monitora da operação em curto-circuito. Ele é energizado pela primária. Então, você conecta os terminais do secundário do TC ao relé eletromecânico. E ali eu tenho essencialmente um equipamento eletromecânico. Na hora que ele é percorrido por corrente, ele se move e muda de posição. E ao mudar de posição, ele faz uma indicação de defeito. Então você precisa de energia. Você precisa de energia para isso, você precisa de potência para isso. Né? E normalmente a potência não é pequena. Você pode falar que um relé de sobrecorrente eletromecânico convencional pode consumir até 500 VA. Tá? Então, composto pela fiação e também pelo relé. Tá? Acontece que atualmente os relés estão sendo substituídos por IEDs de tecnologia digital. Então, o canal de entrada analógica de um IED digital hoje tem um burden muito pequeno, próximo de zero. Então, majoritariamente, tá,
a fiação é que compõe o burden dos TCs, tá? Então, atualmente, os IEDs possuem burden de entrada muito pequeno. Tá? Ordem de grandeza menor do que o burden da fiação. Tudo bem? Isso é importante, né? Por quê? Porque se eu tenho corrente I1 circulando aqui, né, pelo condutor primário, induzindo tensão, força eletromotriz no secundário. Na hora que eu conecto o burden aqui, eu tenho corrente circulando por aqui. Se o burden for elevado, eu vou ter uma queda de tensão grande aqui nos terminais desse meu transformador. E isso vai fazer com que eu erre na medição de corrente que eu estava fazendo. Tá? Pessoal, vocês estão muito quietos aí, estão me ouvindo? Tudo certo, professor, tudo certo. Ok, valeu, valeu. Fica meio solitário aqui, então a gente não sabe se vocês estão ouvindo ou não. Tá? Então, eu vou desenhar o circuito equivalente. Então, eu vou desenhar um circuito equivalente de um transformador, certo? Então, eu vou ter uma impedância de curto-circuito do primário, vou chamar isso aqui de X1 minha. Eu vou deixar, por enquanto, a magnetização no primário do transformador. Então, eu vou ter um Z de magnetização aqui. Vou chamar de ZM'. Percebam que eu estou injetando corrente nesse circuito equivalente. Então, eu tenho a minha corrente I1' sendo injetada aqui. Aí eu tenho a relação de transformação, 1 para N. E tem, então, o secundário desse transformador, o ZX2, o Z do burden e a corrente 2 que circula aqui, que circula por causa da força eletromotriz induzida pela circulação da corrente I1 nesse transformador de corrente. Tá? Bom, vamos refletir isso aqui para o secundário. Vou analisar o secundário, ele que me interessa. Tá? Pessoal, se eu passar rápido, aí vocês me avisam. Tá? Não sei se vai me ajudar muito isso daqui. Vamos ver. O que eu vou ter é isso daqui, né? Se eu refletir um lado para o outro. Aqui eu vou ter a tensão que vai aparecer no secundário, né? Força automotriz induzida, vou chamar isso aqui de EM. E o I1, na verdade, vai ser a corrente do primário reduzida na relação N para 1. Né? Então, isso aqui é I1' dividido por N. Essa é a corrente I1 no circuito equivalente. Posso desenhar isso aqui de outro jeito também, vou aproveitar e desenhar de outro jeito.
Isso aqui é mais parecido com o que vocês encontram na literatura de TC, pelo menos o desenho aqui, tá? Então, o que se faz normalmente é colocar o condutor, ele percorrido por corrente 1. Aí você desenha um transformador ideal aqui. E aqui eu vou ter o ZX1, né? Eu já refleti tudo para o secundário, por isso que perdeu o superescrito linha, não é mais X1 linha, já está refletido ao secundário. Eu vou ter aqui a reatância de magnetização refletida ao secundário. A reatância de curto-circuito, aliás, a impedância de curto-circuito do secundário. Isso aqui em série com o Bohren. Tá? Então, isso aqui é equivalente. Se encontra muito esse jeito de desenhar aqui. O pessoal nem acaba não colocando o resto do circuito, mas põe primeiro essa parte aqui, você encontra em unifilar. Deixa eu usar uma outra cor forte. Você encontra isso aqui em unifilares, quando você tem a representação de TC. Isso é bastante comum. Tá? Quais são as considerações importantes aqui? A primeira aqui, a corrente I1 é imposta pelo sistema. É ele que define qual é essa corrente, né? Quer dizer, na hora que você conecta uma carga a um sistema elétrico, essa conexão faz surgir uma corrente. Então, né, a carga e o resto do sistema que impõe essa corrente, né? E não há necessidade de representar o ZX1. Por quê? Porque o RX1 é muito pequeno, ou seja, é a resistência do condutor primário no trecho que ele atravessa o núcleo de material ferromagnético, ou seja, é muito pequena essa resistência. E o X1 pode ser incorporado ao ZX2. Bem? Então você pode pegar a reatância de dispersão do primário, incorporar o valor dela no ZX2 e desprezar o RX1 porque ele é muito pequeno. Tudo bem, pessoal? Eu acho que vou esperar um pouquinho para vocês anotarem, ou posso passar? Não, calma aí. Ok. Professor, Oi. pelo que eu entendi, quando você reflete, nesse caso, do primário para o secundário, a Uhum. impedância fica dx1 refletido ao secundário vezes n ao quadrado. Isso, Desculpa. Não, tá certo, tá certo. O N está do outro lado, é isso mesmo. Quando eu passo o ZX1 para o lado direito, tem o N quadrado ali. tem, mas acho que nesse caso ele aumenta com relação ao anterior. Ele vai O, aumentar. o refletido é maior. É maior, isso. Então tá bom. Tá E certo? mesmo assim a gente despreza o RX1. Porque você imagina o seguinte, vamos voltar no desenho, deixa eu voltar aqui, depois eu volto nessa página. Vamos voltar no desenho aqui do TC. Isso daqui, pessoal, é o que você enxerga de fora da subestação, só que não é muito grande. Esse trecho aqui pode ter quanto? 40 centímetros?
Entendeu? É 40 centímetros de um cabo que suporta 1000 amperes. Qual a resistência que esse cabo tem? É muito pequena. São cabos que têm aí para 10 a menos 2 ohms por quilômetro. Entende? Então a resistência nesses 40 centímetros vai ser minúscula. Você não precisa nem considerar ela. Do ponto de vista de dispersão, você poderia desencanar da dispersão, porque o núcleo abraça esse condutor. E o fluxo produzido por ele, só saturado que sairia do núcleo. Agora, a dispersão do secundário, sim. Né? Então, tanto a resistência quanto a reatância de dispersão são muito pequenas. Tá? Então, quer dizer, a reatância de dispersão do secundário é muito maior que a reatância de dispersão do primário. E a resistência também. Tá? Uhum. A resistência é óbvio que você está enrolando um monte de fio no secundário. E normalmente um fio de bitola menor. Senão, não caberia ali dentro. Entendeu? E você tem imagina você tem uma relação 5.000 para 5. Você tem que rolar 1000 voltas o fio ali no secundário. Então, se você tiver uma seção transversal daquele disco que eu desenhei, que tenha 10 centímetros por 10 centímetros, vai ter 40 centímetros cada volta, vezes 1000 voltas. 40.000 centímetros de fio. Para fazer um secundário, por exemplo, aí do que eu falei, de 5.000 para 5, por exemplo. Tudo bem? Ah, tá. Então é bem maior, então não precisa nem se preocupar com isso. Posso passar para frente, pessoal? Pode. Ok, então vamos lá. Então, só para resumir isso que já foi falado, onde o I1 vai ser o I1' sobre N, e o Z de magnetização vai ser o N ao quadrado vezes Zm', né? E vai na mesma coisa, o Zx1 vai ser N ao quadrado vezes Zx1', tá? Além disso, não, acho que eu já falei, né? Falei do Burden, falei do. Deixa eu voltar aqui. Tá, falei do Burden, falei do 1 e do 2. Beleza. Tá, então é isso mesmo, tá? Impedância à vista no secundário aumenta. Não é ruim do ponto de vista da magnetização, porque se você aumentar a magnetização, menos corrente passa por ela, menos erro você tem entre a medição da corrente I1 e a corrente que circula pelo Burden, né? O problema é quando você tem o ZM que diminui, no caso de uma saturação, e aí uma parcela da corrente que deveria passar pelo burning passa pelo ZM, e aí você mede corrente errada. Esse que é o problema, tá? Só uma observação aqui. Quando você procura nos catálogos de fabricante na própria norma, o Z do burning ele é especificado em ohms ou em volt-ampere, tá? Tipicamente, isso aí são as normas nacionais e internacionais. Em ohms mesmo, tá? E normalmente com o fator de potência, ou em I nominal
Olá, pessoal, estão me ouvindo de novo aí? Tudo certo aqui. Na internet, acho que deu um glitch aqui meio estranho. Vocês viram até onde? Você tinha. Você estava escrevendo ainda e travou. Ah, tá bom, beleza. Na internet, tudo beleléu. Então, eu estava falando, tipicamente o burn é especificado em impedância de burning, né? Então, você dá um valor em ohms e um fator de potência, ou na corrente nominal ao quadrado vezes o E do burning. Isso aí é potência aparente, tá? Então, por exemplo, uma corrente nominal de 5 amperes com Z do burning de 8 ohms, a especificação do burning pode ser direto em 8 ohms, ou 25 vezes 8, que dá os 200 VA, tá bom? Então, para vocês anotarem isso aí. Professor, é que você pode compartilhar a tela de novo, por favor? Pagando os micos da vida moderna. Um ano atrás, o mico era com o computador que não funcionava, essas coisas todas. Agora, o mico é com compartilhamento. Me avisa aí, pessoal. Como é que tá? Estão vendo? Aí, agora foi. Então, copiem aí, por favor. Eu dou um tempinho para vocês copiarem e passo para o próximo slide. Vamos passar, pessoal? Ô, professor, mas quando ele não dá direto o Z do burning, ele escreve 200 VA ou ele escreve 25 vezes 8? Não, eu quero 200 VA. Bom, passando para frente, pessoal. Eu queria fazer o diagrama fasorial, tá? Então, eu coloquei de volta aqui o circuito. Então, aqui eu tenho corrente I. Aqui eu tenho força eletromotriz induzida EM. Aqui eu tenho corrente I2. E aqui eu tenho corrente IM. Então, eu posso escrever as seguintes equações. EM vai ser V2 mais ZX2 vezes I2. Além disso, IM é igual a EM sobre ZM. E, por último, I1 é igual a IM mais I2. Né? São as equações aqui para eu conseguir montar o diagrama fasorial. Lembrando o seguinte, né? Quando você faz o projeto de um TC, o que você quer fazer é manter esse IM aqui o menor possível, porque você quer que o I2 reflita de forma fidedigna, né, o I1. Né? Você gostaria que esses dois aqui fossem iguais, porque o I1 vem da rede e o I2 é o que aparece no burden. Agora, circunstâncias onde você tem aumento do fluxo no núcleo do transformador de corrente, você vai ter redução nos EM. Se você tiver redução nos EM, você tem aumento do IM e, portanto, você tem diminuição do I2. Claro que não é soma algébrica, não é soma fasorial, mas ela ocorre e isso faz com que você erre. Tá? Então, o diagrama fasorial, vamos desenhar ele aqui. Eu vou começar desenhando
o EM, tá? Eu vou ter aqui o V2. Se eu imaginar o Z do Burden aqui resistivo, a corrente está atrasada porque eu tenho os EX2, né? Então o V2 está um pouco atrasado aqui em relação ao EM, um pouquinho menor, deixa eu fazer. E a soma do V2 com os EX2 mais I2, não está muito em escala isso aqui, então isso aqui seria os EX2 vezes I2, e esse aqui seria o V2. Né? A corrente 2 está um pouco atrasada em relação à corrente, em relação à tensão V2, se eu admitir que o Burden ele é ou indutivo ou puramente resistivo, que é definida pelos EX2, né? E a soma do I2 com o IM dá o I1, né? Então eu vou ter aqui o IM, eu tenho uma reatância na magnetização, né? Por isso que eu tenho essa natureza, e a soma dos dois me dá o I1. O que eu gostaria é que o I1 fosse igual ao I2, mas isso não acontece, né? Então, se define um erro de transformação de corrente, né? Estão me ouvindo, pessoal? Agora eu estou estressado que esse negócio vai falhar de novo. Ok, Lucas, valeu. Ok. Então, pode-se definir um fator, aliás, fator não, um erro de transformação de corrente que é o seguinte, é a relação entre o quanto eu tenho de corrente de magnetização e o quanto eu tenho de corrente de entrada, dado por isso aqui, vai ser I1 menos I2, ou seja, esse erro ele é fasorial, né, dividido por I1, ele é igual a IM sobre I1. Não é um número real, é um número complexo, tá? Então, nesse contexto aqui, quanto menor for a impedância do Burden, menor vai ser o EM, quanto menor for o EM, menor vai ser o IM, e, portanto, menor o erro. E é aquilo que eu falei desde o início, no começo da aula, falei, olha, o ideal é que o TC funcione como um curto-circuito visto pelos terminais do primário. Se ele for de fato um curto-circuito, ele não afeta a corrente que ele está medindo, de modo a medir a corrente incorretamente, que é o que acontece se você tiver uma corrente de magnetização elevada. Tá? Então, quanto maior essa corrente, maior o erro, e o erro se dá em módulo e fase, não se dá só em módulo. Tudo bem? Deixa eu passar para frente. Posso passar, gente? Sim. Ok, valeu. Então, nesse contexto, quanto menor o burden, menor a força eletromotriz induzida nos terminais
de corrente e menor a corrente de magnetização. O jeito de explicar isso é o seguinte: na hora que você põe em curto, o que vai acontecer? O fluxo produzido pela corrente que circula pelo curto, ele tem sentido contrário ao fluxo produzido pela corrente que produziu o fluxo originalmente. Então, o que acontece? Você tem uma subtração de fluxos ali dentro, né? Então, você tem uma redução da corrente de magnetização. Portanto, menor o erro. Então, isso significa que o ideal é que o TC funcione com um curto-circuito nos seus terminais. Então, o ideal é que o Z do Burden seja o menor possível, seja igual a zero. Tá? Deixa eu fazer uma. Vou dar um desafio para vocês fazerem no fórum. Deixa eu dar uma coisa antes aqui, depois a gente vai para o fórum. Vou dar um primeiro desafio da aula. Deixa eu fazer um rearranjo. Tem que tomar um cuidado quando se calcula o erro da relação de transformação, tá? Que é a questão fasorial, né? Um erro de relação de 5% significa que a corrente de magnetização é 5% da corrente primária. No entanto, não significa que a corrente que circula pelo Burden é 5% menor do que a corrente primária refletida, porque a soma é fasorial. E as correntes não têm a mesma fase. Então, se usa também, além desse erro de relação de transformação, se usa um fator de correção de erro. Tem a ver com isso daí, tá? Então, define-se fator de correção da relação como 1 sobre 1 menos esse erro fasorial. Isso aqui vem da onde? Vem do seguinte: a relação entre I1 linha, que é a corrente no primário do TC, e I2, que é a corrente no Burden, não é só a relação de transformação N, depende também da corrente de magnetização drenada, certo? Por quê? Porque a corrente de magnetização drenada, ela retira uma parcela da corrente que deveria percorrer o Burden, né? Isso aqui vai ser, então, igual a N vezes 1 menos 1 sobre 1 menos epsilon. E por que isso? Porque epsilon vezes I1 é igual a I1 menos I2, ou seja, I2 é igual a 1 menos epsilon vezes I1.
E se eu dividir um pelo outro, né, esse 1 menos epsilon aqui, vai aparecer aqui, né? E o I1, eu já tinha falado no slide anterior, né, 1' sobre N. Tudo bem? Então, o N daqui, esse N aqui, pra cá, tá? Então, o fator de correção da relação se usa. Tudo bem? Então, eu vou dar um desafio para vocês responderem no fórum. Eu vou colocar primeiro ele aqui. Vocês respondam e coloquem no fórum. Eu vou criar um tópico no fórum e vocês respondam no tópico, tá? Então, considere um TC com relação de 500 para 5, onde Zx2 igual a 0,01 mais J 0,1 ohms, o Z do burden igual a 2 ohms, e o Z de magnetização igual a 4 mais J15. Constante. Determine. O erro, epsilon, o fator de correção da relação, para o erro, para o burden apresentado, burden dado. Repetir para Z do burden igual a 1 ohm. Por último aqui, repetir para o Z do burden igual a J2 ohms. Tudo bem? Vou criar lá no fórum. Opa, Diogo, peraí. Diogo, me lembra mais para o final da aula que eu abro de novo lá o Ah, tá contabilidade. bom, professor. Ok? Professor, Oi. professor, minha internet eu estava com um probleminha aqui no início da aula também, eu pedi esse prazo. Eu posso também registrar a presença? Tudo bem. Lembrem isso no final da aula que eu abro os minutinhos no final, esses registros. Ok, obrigado. Combinado. Então, deixa eu adicionar um tópico. Desafio 1. Cálculo do erro de relação e fator de correção da relação. E aí vocês respondam aqui. Deixa eu voltar lá no enunciado. Isso é tranquilo, pessoal. Se vocês quiserem responder via chat para o primeiro Z do burden, o erro e o fator de correção de erro, me respondam pelo chat. Eu já vi se está certo ou não, tá? Mas é bem tranquilo. E eu vou dar uns minutinhos. Que horas são agora que eu estou por fora? São 12h20. A gente vai até 10 para as 3, né? Então falta 30 minutos de aula. Tá bom, ok. Eu vou ver com o Pellini, então, a questão dele fazer uma aula para vocês de
de T6 e TP exótico, vou ver se ele tem disponibilidade nos horários, porque sexta-feira ele dá aula de 3509 e ele está responsável pelo curso de introdução à engenharia elétrica. E ele dá aula algum dia da semana que agora eu não sei qual é. Então teria que ser, como teria que ser ou segunda ou sexta, eu acredito que sexta não vai dar, então vai ter que ser segunda. Aí eu converso com ele e vejo se ele está disponível. E aí eu combino com vocês. Tá? Fazendo isso, a gente vai provavelmente ter que readequar um pouquinho o calendário que eu propus originalmente. Eventualmente aumentar uma aula, tá? Ou reduzir algum conteúdo. Tá? E à medida, ao longo do curso a gente define isso. Tudo bem? Algum sinal de fumaça por aí? Ô, professor, Oi. podia voltar mais uma tela? Que eu Ó, perdi algumas. tá aqui. Essa aí, foi. Obrigada. Pessoal, mais um minutinho, hein?
eu dar uma dica aqui para vocês. O que você sabe é corrente ali, não tem tensão. Vocês estão talvez com dificuldade com isso, né? Vamos lá, qual que é o meu problema aqui? Fonte de corrente I1 em paralelo temos EM, e portanto a corrente IM, que é aqui, a relação entre IM e IM é o que vai me dar o erro, tendo erro, tem a relação, tem o fator de correção da relação. E aqui eu tenho ZB mais ZX2, tudo bem? Se eu fizer a transformação de fonte, pegando esses dois caras aqui, ó, o que eu vou ter? Uma fonte de tensão equivalente, insere com essa resistência, que é o ZB, com essa impedância, que é o ZB mais ZX2, insere com o ZM. E aqui continua a corrente de magnetização. Certo? Quanto vale essa tensão aqui? Vale a corrente I1, que multiplica ZB mais ZX2. Mais fácil assim, pessoal? Tudo bem? Alguém está aí? Está vivo ainda? Sim. Ok. Então é isso, pessoal. Tá? Vamos passar para frente, que eu queria ainda falar sobre outras questões aqui de TCs, porque a rigor, nossa última aula de transformador de instrumentação era hoje. Estou achando que não vai dar para ser hoje, tá? Vou precisar de mais uma aula, queria ver como é que eu vou encaixar o Perini nessa, mas a gente dá um jeito, não tem problema, tá? Eu queria continuar só para falar sobre os problemas que se tem tipicamente na seleção de TCs, quando se considera, então, o problema que pode ocorrer de saturação, tá? Então, vocês vão equacionando isso lentamente, vou deixar, o fórum vai estar aberto ainda, dá tempo de vocês postarem lá. Então, vamos lá. Professor, até quando que pode postar a resposta? No final da aula. Se quiserem, eu posso deixar um comentário depois da aula. Aí vocês fazem. Porque o cálculo agora é simples, né? Quanto é o IM? A tensão dividido por essa soma de corrente. Quem é a tensão? É essa multiplicação. Então, é isso dividido por isso tudo aqui, pela soma desses três. Você tem o IM. Aí você corta o I1. Vai ficar tudo só uma relação de impedâncias, como deveria ser. Tá bom? Bom, vamos lá. Comportamento do ramo magnetizante. Agora que a situação se complica, né? Por quê? Porque se eu tenho uma corrente muito elevada no primário, eu vou impor um fluxo muito grande no núcleo desse transformador de corrente. E o núcleo não é linear. Significa, então, que a impedância de magnetização, majoritariamente, a reatância de magnetização diminui à medida que você aumenta o fluxo e que você passa a saturar o núcleo. Por quê? Porque as linhas de fluxo vão passar pelo ar, que tem uma relutância muito maior, né? Isso significa, então, que a redutância vai ser muito menor, e na composição final a reatância diminui. Tá? A resistência, ela reflete as perdas ômicas e as perdas de Foucault. Obviamente, elas têm uma dependência com o fluxo, né? Mas no momento que o fluxo começa a passar pelo ar, você tem, vamos dizer, uma relação Rx que passa a variar. Tá? Por quê? Porque a resistência de perdas chega um momento que ela não aumenta mais. Tá? Então, o que deve ser levado em consideração é que a representação do ramo magnetizante ela é
deve ser feita de forma correta, né? Quer dizer, não se pode representar o ramo magnetizante por uma impedância constante, tá? Então, a representação. Stefan, 12,4% de erro, peraí, deixa eu ver se eu, nos meus cálculos aqui. Isso aí, 12,38%, né? Quanto deu a fase? Isso aí, Stefan. Então, a representação do ramo magnetizante por meio de uma impedância pressupõe que o circuito seja linear. Entanto, existe não linearidade no núcleo, especialmente quando há saturação. Isto é, impedância Zm é função da tensão de magnetação, né, da força eletromotriz. Então, Zm é função de Em. Tudo bem? Então, nesse contexto, é conveniente dividir a análise em duas. A primeira é erros devido à saturação por corrente alternada, e B, erros devido à saturação por corrente contínua. Antes que vocês se assustem, isso aqui é a componente unidirecional que falta. Você tem um curto-circuito numa rede elétrica, você tem uma componente unidirecional, que é uma componente exponencial amortecida. Sobreposta essa componente exponencial amortecida, você tem um sinal de 60 Hz bonitinho, que é o que você obtém quando você faz o cálculo fasorial do curto-circuito, né? E essa componente unidirecional perdura com uma constante de tempo, que é a relação entre a resistência do sistema vista pelo ponto de instalação do TC e a reatância, né? Na verdade, a indutância. E a relação entre os dois, se o R for muito pequeno, ele é amortecido lentamente, né? Se o L for muito grande, a sobretensão, a componente unidirecional é grande, mas o maior problema é o tempo de amortecimento, porque é uma componente que desloca o centro da curva de esterese do núcleo do transformador de corrente para um ponto fora do 0,0. E ele vai saturar. Pode ser que ele não sature nos primeiros ciclos, mas ele, no momento, vai saturar. A saturação retira uma parcela da curva de corrente da impedância de Burden, né, como se ela ficasse picotada. E isso faz, então, com que você tenha erros no cálculo, em qualquer cálculo que dependa da corrente medida em um TC saturado. Tá? Bom, quando é que vai acontecer uma, quando é que vai acontecer outra? Erro devido à saturação por corrente alternada é erro naquela pecinha que fica na frente do monitor manuseando o teclado. Tá? Aí certamente foi o engenheiro que errou. Por quê? Porque corrente alternada, a especificação que se faz é muito simples. Né? Agora, você não pode... Qual é a especificação que você faz? A corrente que circula pelo primário do TC não pode produzir uma tensão no secundário do TC
que no momento que você colocar uma carga ali vai circular corrente. Ou seja, essa tensão não pode ser maior do que a classe de tensão do TC. Se for maior, você errou o cálculo e você tem que reduzir, você tem que aumentar, na verdade, a relação de transformação, né, ou trocar de TC. Né? Você não pode permitir que a tensão seja maior, senão ele vai saturar. Obviamente, é a mesma coisa que acontece com uma máquina síncrona. Se você impõe corrente de campo e passar da tensão nominal, ele vai saturar, que é a curva de saturação da máquina. É igualzinho. Né? Só que aí não é corrente de campo, é corrente no primário do TC. Então, isso não deve acontecer de modo algum, porque a saturação por corrente alternada, ela ocorre já com o curto estabelecido, já sem a componente unidimensional de defeito, que essa sim pode produzir uma saturação, e é mais difícil de ser calculada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é mais difícil de ser mitigada, tá? Então, se você tivesse um circuito puramente indutivo, você não tem amortecimento, você teria um nível DC num dos sinais de corrente quando você tem falta. E aí o TC saturaria de qualquer forma. Quanto menos resistência você tem, menos amortecido ele é. E mais tempo perdura a componente unidirecional. E, portanto, o TC vai saturar. Tá? Quando é que pode acontecer uma ou acontecer a outra, sem ser muito tigrada do engenheiro que fez o projeto? Pode acontecer quando o sistema evolui. Né? E quando é que o sistema evolui? Quando você faz reforço de rede. Então, se você fez um dimensionamento de um TC por uma determinada saída de linha, e o equivalente de TVNAN na barra onde essa linha está conectada tinha um determinado valor quando você fez a especificação, anos depois ele pode ter um valor de potência de curto-circuito maior. Por quê? Porque o sistema se interligou, houve reforço de rede, e aquela barra ficou mais forte, digamos assim. Isso significa que a corrente de curto-circuito que circula por essa linha, né, vindo dessa barra de onde tem esse equivalente, ela é maior, ela passa pelo TC. Né? Então, à medida que o sistema evolui, a corrente de curto-circuito aumenta e você pode ter saturação por corrente alternada, claro. Mas antes disso, você vai ter saturação por corrente contínua. Tá? Então, normalmente, quando você tem a evolução do sistema, você precisa trocar o TC. Bom, o quanto o sistema evolui? Essa é uma pergunta interessante. Tá? A rede de 500 kV no Brasil, na região sudeste, em algumas barras, o equivalente de TVNAN quase que duplicou em 10 anos. Em 15 anos, na verdade. Tá? Duplicar realmente uma interligação bastante forte, um reforço bastante forte de rede. Né? Você imagina duplicar a corrente de curto. Então, se você estivesse trabalhando no limite da saturação, certamente você ia saturar o TC. É que normalmente o engenheiro não faz isso. Né? Quando se faz a seleção de transformadores de corrente, você faz um nível, você escolhe, né, um TC cujo nível de tensão secundária, quando ele é alimentado pela corrente nominal, esteja bem abaixo da região de saturação. Tá? Deixa eu desenhar uma curva de saturação para vocês, vamos discutir um pouco a respeito dessa curva. Então, aqui eu tenho corrente de fixação. Aqui eu tenho tensão secundária em vazio, que eu estou chamando de M, que é a tensão que incide sobre a reatância de magnetização. Isso aqui é uma curva de saturação que vocês já viram pelo menos 1 milhão de vezes aí nas aulas de máquinas. Eu vou desenhar a parte linear dessa curva. Vou desenhar outra parte linear dessa curva. E aqui no meio vai ter uma parte não linear, que é o grande problema, digamos assim, que é o joelho da curva aqui. Então, ó, nessa região aqui, ela é linear. E normalmente, dessa região, até onde suportar corrente, o transformador de corrente também é linear. Essa aqui é a curva de magnetização.
E quando se faz quer dizer, quando você faz a observação da curva, né, o que vai acontecer com a curva quando satura, é mais ou menos como vocês tiveram em eletrônica, os amplificadores operacionais, né? O cara faz aquele desenho aqui, eu vou desenhar, mas você faz aquele desenho aqui, né? Fala assim, a minha senoide, ela está aqui desse jeito, então aqui ela aparece desse jeito. Já viram isso aí ou não? Minha pessoal. Ok, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se eu começar a aumentar a amplitude desse cara aqui, eu vou passar para essa região aqui, que é a região que tem uma impedância diferente. Então, essa curva aqui vai ficar distorcida. Tá? O modelo matemático da saturação, inclusive, é fazer o cálculo numérico dessa curva aqui em função da curva de saturação. É o que se faz tipicamente nos softwares que fazem simulação de TCs com curva de saturação, como o ATP faz, como o MATLAB faz, o PSCAD faz, o RTDS faz e demais softwares que se usam tipicamente para modelagem de sistemas elétricos. Tá? Bom, deixa eu apagar isso daqui, não está muito poluído. Tá? Então, lembrando que isso aqui é corrente secundária e aquilo é tensão secundária. Tá? Então, isso aqui é corrente secundária, isso aqui é amperes, e isso aqui é tensão secundária em volts. Se faz um ensaio de transformador de corrente, se fornece essa curva quando você vai fazer a instalação de um TC em uma determinada subestação. Tá? O fabricante vai lá e te entrega isso daí. E algumas empresas, inclusive, fazem o double check. Tem o próprio laboratório de testes e faz o teste para ver se realmente o que o cara entregou, o que o fabricante entregou, é aquilo que ele comprou. Tá? Vou centralizar isso aqui. E vamos partir para a próxima página. Vamos falar sobre saturação por corrente alternada. Ô, professor, Obrigado. é só um comentário da minha impressão desse esquema de fazer as contas durante a aula. Eu perdi uma parte da explicação porque eu ainda estava fazendo as contas. Assim, não poderia considerar até o final do dia da aula para colocar o exercício no fórum? Quem é que está falando? Desculpa. Meu nome é João. Ô, João. O João, é o seguinte, o fórum não tem nota no fórum, você entendeu? É mais uma questão assim, de não ter vocês antenados na aula, você entende? Então, assim, não se atenta, não se preocupa com isso, você entende? Quer dizer, faz o que deu, coloca lá, se não deu, não coloca, quer dizer, eu vou fazer, qual que é a minha avaliação do fórum? É para vocês ficarem ligados na aula e tentarem participar, tá? Eu tenho um compromisso de tempo aqui, infelizmente, né? Então não consigo esperar muito tempo para vocês fazerem, tá? E o que eu vou fazer com o fórum, na verdade, o fórum eu vou ver mais ou menos, né, as pessoas responderam, o que elas responderam, se elas responderam certo, se estavam sabendo mais ou menos, e vou bater com a lista de presença, tem um pouco mais esse critério de que vocês acompanhem a aula, tudo bem? Então, assim, não, tranquilo. se você achar que você tem que parar para ouvir minha explicação, ouve. O que eu podia fazer no final é deixar mais um tempinho, para os 10 minutos entre a minha aula e a próxima aula, para vocês preencherem, e aí acho que até fica melhor para vocês. Tá? E eu estou sempre fazendo duas perguntas, uma um pouquinho mais complicadinha e uma outra mais simples de responder, para ter esse double check, entendeu? Então não se preocupa muito com isso. Tá? Tranquilo. O caráter é mais desse, assim, é para manter vocês prestando atenção e tudo. Eu não estou vendo a cara de vocês, então eu não sei de quantos de vocês estão dormindo, quantos de vocês estão ouvindo música com o computador ligado, então é mais ou menos isso, entendeu? É péssimo. Eu dou aula, eu gosto de olhar na cara do aluno, assim. Então, quando eu dando aula aqui,
Eu nunca sei se vocês estão acompanhando, se não estão. Então, é mais ou menos nesse sentido. Tá bom? Tá bom, valeu, Virgínia. Então, falando um pouquinho sobre saturação por corrente alternada, ela, como eu falei para vocês, é você excursionar naquela curva, além da região de joelho, né? Não tem muito o que fazer, né? E eu queria achar o critério de projeto. Eu estou procurando as minhas anotações aqui, queria colocar para vocês. Só um pouquinho. Não sei se eu deixo também o critério de projeto no final, porque ela está acabando. Acho que eu vou deixar para o final isso daí. Eu vou dar as duas saturações. Tá. Então, a saturação por corrente alternada, ela ocorre quando a corrente primária induz um fluxo magnetizante que excursiona até o joelho da curva de saturação. Lembre-se que essas curvas são todas exponenciais, né? Então, você está andando décadas ali cada vez que você anda na corrente ou na tensão, né? Então, se você estava esperando que a sua corrente de entrada fosse refletida adequadamente na corrente de saída, não, porque você vai aumentar a corrente de magnetização, mas você não vai ter o mesmo aumento na tensão induzida, na força eletromotriz, né? Você vai estar no joelho da curva, né? Isso significa que a sua reatância, quer dizer, não é que significa isso, a gente pode modelar o efeito da saturação por uma reatância variável. Como é que ela varia? Ela varia em função da corrente de magnetização, tá? E ela, portanto, ou na verdade, ela varia em função do fluxo, e varia em função da tensão induzida, né? Mas ela reflete na corrente de magnetização, tá? No entanto, os critérios de seleção de transformadores de corrente podem mitigar os seus efeitos. Você tem critérios que reduzem o efeito de saturação por corrente alternada. Saturação por corrente contínua ocorre quando a componente unidirecional de defeito da corrente primária tem decaimento lento, levando o núcleo do TC a saturar. Então, em sistemas pouco amortecidos, esse efeito ocorre com mais severidade. Então, já que eu não vou começar a equacionar as duas coisas, deixa eu ver se eu pego um ATP aqui para mostrar para vocês. Eu tinha aquele ATP que eu mostrei na aula passada. Acho que eu consigo mostrar para vocês aqui também a saturação de TC. Precisaria dar um chute aqui no burden, mas acho que dá para fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É só um pouquinho, que ele está abrindo, ele demora um pouquinho. Acho que ele está aqui, está aqui sim. Deixa eu ver o nível de burden que está aqui. Está com 10 ohms, acho que isso aqui não vai saturar. Deixa eu ver com você.
Vou mostrar para vocês só um transformador saturável nesse software de simulação de sistemas. Você fornece os dados aqui de Rx, valores primários e secundários. A relação de transformação é a própria relação do TC, que é o TC de 1200 para 5. E aqui você coloca a curva de saturação que você obtém do fabricante. Tá? Essa curva de saturação de entrada no ATP é corrente de magnetização por fluxo. Tá? Então, você tem que usar uma outra rotina do ATP, onde você fornece tensão no secundário e corrente de magnetização, e aí ele fornece para você corrente por fluxo. Tá? Então, você não precisa saber do fluxo para usar no ATP aqui. Bom, deixa eu rodar isso daqui. Eu estou aplicando... Deixa eu ver se estou aplicando um curto. E quando eu estou aplicando ele? Estou aplicando ele aqui com 50 milissegundos, mais ou menos. 60 Hz. Acho que está certo isso aqui. Vamos rodar um aqui. Já sei, peraí. São as idiosincrasias do ATP. Espera só um minuto, gente. Então, vamos olhar corrente no primário, nas 3 fases. Tá? Essa corrente aqui está circulando. Como é que é esse meu sistema aqui? Eu tenho um TVNAN equivalente, uma barra onde eu estou ligando um TP capacitivo, que é esse cara aqui. O que eu mostrei na aula passada para vocês, né? Em série está um TC, tá? Um TC com saturação. Aí eu tenho 2 trechos de linha. Estou dando um curto no início do primeiro. Estou dando, na verdade, esses 2 trechos de linha representam uma linha só, que eu dividi em 2 para dar um curto-circuito. E estou fazendo um curto-circuito com uma resistência de 0,01 ohm, tá? Não é franco, até porque não dá para resolver franco nesses sistemas, porque ele usa método matricial, e aí você teria uma matriz não inversível, tá? Então tem que botar uma resistência muito pequena, mas tem que colocar. Aí os terminais aqui tem o nome THLC, THL, e do lado de cá THR, que é terminal local, terminal remoto, tá? Então, no local que tem as correntes que podem ser convertidas depois, que estão sendo convertidas aqui para valores secundários. Deixa eu ver aqui. Que nada acontece, tá, pessoal? É o valor primário, quem dita o valor primário é a rede, tá? Então, isso aqui, mas olha, componente aperiódica bastante significativa nesse sistema. Olha aqui o sinal verde, o sinal azul. Vermelho não, tá? Deu curto-circuito exatamente no pico da corrente, então ela mantém constante, não teve aperiódica nenhuma. Vamos ver o que acontece aqui nos sinais secundários. Vou pegar as 3 fases aqui. Aqui, ó. Então, vou mostrar uma fase só, isso aqui está bem saturado, tá? Inclusive, eu acho que tem saturação por corrente alternada aqui. Mas eu deixo mostrar só a fase A, porque a fase A, aparentemente, a relação é 1200 para 5, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 240. 240, eu vou colocar a fase A aqui, que é esse cara aqui. São os 2 sinais, tá? Então, eu peguei o sinal do TC e multipliquei pela relação de transformação, é o sinal vermelho. E o sinal verde é o sinal primário mesmo, tá? Percebam a saturação que acontece aqui. Isso aqui é uma pequena exponencial, você vê que a saturação vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então você fala, isso aqui vai afetar? Claro que vai afetar. Olha o tanto de energia que eu tenho a menos no sinal vermelho se eu for usar, por exemplo, a transformada discreta de Fourier para calcular o fasor. Eu perdi um tantão do sinal. Então ele vai calcular um fasor que certamente tem um módulo menor. A fase não dá para saber de imediato o que acontece, mas certamente o módulo é menor, tá? Tem menos energia esse sinal. Uma parte de energia está circulando pela magnetização do núcleo.
Vamos olhar agora para os outros sinais. Vamos pegar a fase B, por exemplo. Fase B, vou multiplicar por 240, que é a relação de 200 para 5. Eu pego a fase B aqui. Ó, isso aqui é bem pior, né? Olha o vermelho aqui. Ó. Quanto a menos que eu tenho de energia. O sinal primeiro cai praticamente a zero, depois vai subindo aqui. Ainda assim não voltou ao normal, porque o sinal não tem média zero, né? Dentro da janela de 300 milissegundos, esse sinal não tem média zero. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Beleza. Bom, já passou 4 minutos da nossa aula. Deixa eu habilitar lá vou abrir mais um pouco de tempo a discussão, tá? O desafio, para quem puder responder, e vou abrir um pouco mais a presença, tá? Então, quem não pôs presença ainda põe, quem não conseguiu responder a discussão, tem mais um tempinho para responder, tá? Deixa eu ativar a edição aqui para poder fazer isso. A primeira aqui, que é a presença, vai até as 15h10, tá? Para vocês responderem aí também, por favor. Isso é presença, tá? E o fórum, eu vou deixar até 15h30. Seguinte, bom, com relação ao fórum, né, João e demais, na verdade, assim, eu quero que vocês respondam o fórum, para a gente poder discutir tudo, tá? Entendo a sua preocupação, vamos manobrando isso ao longo das aulas, mas, por favor, respondam, tá? É importante isso, para eu poder não só contabilizar a frequência, mas também, eventualmente, corrigir erros de entendimento e tudo. Tá bom, pessoal? Deixa eu parar a gravação, eu vou ficar mais um tempo aqui, se vocês precisarem tirar dúvidas, tá? Mas estão liberados aí. Bom fim de semana. Você deve ter aula ainda, né? Tem máquina.